voltando ao assunto, esta antologia foi assim. Eu tenho uma amiga que ela faz correção de livro. Ela é fantástica, Emanuele Ferrugini Ferreira. Ela tem curso de literatura, pós-graduação. Ela até fundou uma empresa para facilitar, facilitadora para quem quer lançar o seu livro. Ela faz um orçamento, chama-se Marca d'Água, ela com uma outra. Então, elas procuram o melhor preço, a melhor forma, de acordo com o que a pessoa quer, e informam a pessoa. Quando essa antologia foi lançada, a Thaís chamou a Manu. Só que a Manu não estava dando conta. Aí ela me convidou. Eu falei, a Manu vai dar conta, não vai ser preciso. Eu deixei as duas fazerem a correção. Quando chegou no final, eu pedi, mandem então todos os arquivos para mim. Vocês acreditam? Eu falei, não vou achar... Não passou nada pela Manuela nem pela Thaís. Tinha passado. Thaís falou, Denise, que bom que você fez a revisão. Eu só fui enumerando. Não foram coisas graves, pequenas concordâncias, às vezes verbal, falta de vezes de um ou outro S. E os livros da Manu são maravilhosos. Ela tem 2 livros infantis que, nossa senhora. Então, o que ela falou, é bom mais de um revisor olhar. Entendeu? Tanto que ela já vai lançar o 3º, que é o Papagaio Pirata, Papito, o Papagaio Pirata, e já me pediu para eu fazer uma revisão em cima do livro que ela escreveu. O que eu digo, é muito problemático, muito. Você acha mais livro com erro do que sem erro, por incrível que pareça. Ana, está sem microfone. Isso. Boa noite, Denise, que bom. Esse banho de experiência para a gente é muito bom. E a gente tem muita afinidade, sou professora também aposentada do Estado, trabalhei sempre na escola pública. Da escola particular eu não tenho experiência, só mesmo por coleguismo de algumas pessoas. Mas eu queria, assim, trazer essa tua experiência nossa, né, para o teu mundo atual, porque você está vivendo um outro mundo, certo? Você tem outra vibe. O que a tua vida, como professora, como detentora de conhecimento da cultura regional, de onde você trabalhava, da experiência das famílias, isso trouxe para você um rastro assim, de experiência para a tua obra, somente dentro da poesia, ou não? Ali é Denise pura? Não, de uma certa forma, não tem um escritor, Ana, que possa dizer, não é só eu. Claro que é. Toda obra literária tem muito do autor. Até que nós não queiramos, mas tem uma influência muito grande de cada um de nós. Principalmente da nossa educação, da cultura. Mas, quando eu escrevi o Soldando a Marte, eu já tinha montado a minha escola particular. Eu quero que fique bem claro. Eu nunca fiz pouco da escola pública. Eu sempre amei lecionar no colégio público. Você tem uma ideia, eu levava meus alunos no final de semana para minha casa. Todos eles. Ia para lá, lanchava. Tinha uma maior interação, eles adoravam. O que acontece? Eu quis montar um colégio particular, até com preço bem acessível à época, para dar oportunidade às crianças que os pais tivessem menos poder aquisitivo de oferecer uma educação um pouco mais de qualidade do que aquela que tinha no público. Não que eu achasse que era ruim. Eu, dentro da minha sala, eu procurava dar o melhor de mim. Nunca deixei a qualidade do meu ensino cair. Independente de lei, disso, daquilo, o Alain sabe disso. Quem é professor por vocação, dá o seu melhor. Até que as leis não nos favoreçam. Quando a gente pisa numa sala de aula, a gente se transforma. A gente quer dar o nosso melhor. Aliás, até hoje eu amo dar aula. Amo. A minha maior alegria é estar num lugar, podendo interagir, transmitir, enfim. Então, o que acontece? No
Soltando as Amarras, eu tenho muitos textos baseados na minha vida e outros nem tanto. Por exemplo, a poesia Maria, Mulher Brasileira, eu falo sobre a desigualdade social com a mulher pobre. Né? Aí eu rotulo a mulher pobre como Maria, né? Que tem que lavar, tem que passar, tem que trabalhar e não tem tempo para nada. Falo sobre Deus. Né? Eu mergulho no mundo espiritual, porque, à época, eu também estava com o marido com câncer. Isso me tocou profundamente, sabendo que eu poderia perdê-lo a qualquer momento. Falo muito sobre cotidiano, de certa maneira. Eu tenho uma poesia que eu escrevi até o primeiro livro, porque uma professora, a doutora da UERJ, foi ao encontro onde eu estava, e lá eu falei que ela falou, todo mundo tem que escrever. Eu falei, não, eu não escrevo nada que sirva. Ela falou, onde está escrito? Eu falei, eu ainda veto. Ela falou, amanhã vai ter encontro aqui. Traga alguma coisa que você escreva para eu ler. Aí eu levei. E eu levei essa poesia, intitulada Insônia. Você acredita que essa foi uma das poesias mais lidas no meu livro? Falava sobre mim, de certa forma, sobre todo mundo. Que não há aquele que nunca tenha tido uma insônia. E ela falou, fantástico, desengaveta as poesias e lança um livro. E no meu livro, Soltando as Amarras, eu tenho muita coisa do cotidiano que eu fui colocando. E algumas coisas que me incomodavam, de certa maneira, na sociedade. Eu sou uma pessoa, às vezes, até mal compreendida, porque eu me revolto com as injustiças, eu me revolto com tudo aquilo que não faz bem ao ser humano. Isso me choca profundamente. O livro O Jogo da Vida, eu tenho várias crônicas, e algumas delas eu vivenciei. Eu tenho uma crônica num banco que eu assisti essa cena de uma senhorinha muito humilde querendo sacar o dinheiro e não conseguindo. Ela esqueceu a senha. Eu tenho crônicas pautadas na observação do outro, do cotidiano. Não é só na minha vida, porque eu acho que se eu fizer um livro só falando de mim, é muito egocentrismo. Né? Tudo bem que, às vezes, aquilo que eu falo de mim pode atingir outras pessoas, que, na maioria das vezes, todo mundo passa quase pelas mesmas angústias, pelos mesmos problemas. Porém, o mais importante é tocar as pessoas no que se chama ser melhor. Nós temos que procurar ser melhor a cada dia, nós temos que procurar, como formadores de opinião, a divulgar que o que é importante nessa vida é a vida que estamos levando. Não adianta querer dinheiro que caixão não tem gaveta. O que importa é a cada dia nos tornarmos um pouco melhores. E como é que a gente se torna melhor? Errando, acertando, não é passando sabão em ninguém. Eu sou uma pessoa cheia de defeitos. Eu reconheço, sou mandona, sou solitária, entendeu? Mas sou uma pessoa de um coração imenso. Então, a pessoa me faz um negocinho, na hora eu fico, até a pouco eu estou ótima. Porque eu esqueço, vou lavar a mão, tomar um copo d'água, eu esqueci. Graças a Deus que eu sou assim. Eu acho que todos nós devemos ser assim. Não vale a pena guardar rancor, guardar ódio, e isso que eu tento passar nos meus livros. Eu acho que não dá, né, Denise, para a gente ter uma vida apartada da vida de outros, né? Se misturam. Você falou da insônia, eu lembrei, eu também tenho uma crônica em que a fome tem inveja da insônia. Se Deus quiser, vai estar no próximo livro. A fome tem a maior inveja da insônia. Porque são coisas que a gente escuta nos consultórios, a gente escuta no grupo de amigos, no grupo de família. Mas eu levei mais para o lado do humor, né? Mas é um sofrimento de várias pessoas. O que faz uma insônia? Não é só doença, né? Não é só um problema emocional ou psicológico. A insônia, ela é filhote de um monte de outras coisas, né?
Inclusive de querer escrever de madrugada, né, Dilson? Às vezes eu acordo 2 da manhã, aí me vem uma poesia. Na hora eu pego o celular e gravo. Antes que suma, né? Isso. Obrigada, tá? Obrigada. De nada. E eu queria ler só um trechinho de uma poesia do das Amarras. Só o primeiro verso. Não deixe a vida passar. Pra você ter uma ideia do que eu me preocupo com o outro. Não deixe a vida passar sem nada realizar. Sem no chão você deixar suas pegadas marcar. Não deixe sua vida passar sem ao próximo ajudar. Sem ao todos ofertar um gesto de amor, um olhar. Eu vou ter que reeditar esse livro. Foram feitos 1000 e eles já estão acabando. Ele deve estar reduzido a uns 20. Que bom. Eu vou ter que republicar o Soltando as Amarras, porque ele até hoje ele agrada muito. Bom, Denise. Eu tive a satisfação de ler os 2 primeiros, O Sabor da Vitória, começando. Não é que seja um livro de autoajuda, classificado, né, como autoajuda pelas editoras, a gente vê. Mas tem muito disso, né? A sua mensagem é de resistência, de força, e como você falou, tem horas que você se coloca de uma forma, né? Que aí eu te pergunto se você não tem medo de ser mal interpretada, né, pelas pessoas, como escritora, porque veja só, como você se coloca, e hoje as redes sociais, qualquer coisinha vem batendo e bate forte, né? E isso afeta o psicológico. Então eu te pergunto se em algum momento você não tem receio dessa mídia social, dessas redes sociais que estão aí e de te confrontar em alguma colocação sua mais veemente, mais enfática. Já só uma pessoa, uma única vez, colocou para mim o seguinte: essa pessoa é uma parente minha. Por isso que me doeu, que mais ninguém nunca interferiu. Eu tenho por hábito, todos os dias, escrever uma coisa assim de cunho de autoajuda, positividade. Por quê? Eu fui vítima de uma depressão que me levou a um leito hospitalar. Eu fiquei desenganada, queria me fazer ponte safena. Depois se descobriu que eu não tinha nada de coração. Era depressão. E quem passou por isso, como eu passei, e saiu com vida, depois está tudo agendado para ir para São Paulo, abrir o peito, operar o coração, é uma vitória, realmente. Então, eu procuro fazer. Naquela época, eu fazia dos meus problemas um drama. Aí eu mudei. Eu passei a não esquecer, claro, aquele que diz, eu não ligo para os problemas. Claro, eles nos atingem de certa maneira. Eu fiz muitos anos de terapia para hoje poder dizer. Eu levo mais ou menos esportivo. Mas essa pessoa, que é um parente meu, um dia eu compartilhei até uma mensagenzinha até pequena no Facebook. Essa pessoa sabe da minha trajetória, sabe do quanto eu sofri desde a minha infância, quantos golpes eu passei, mas quem não os passou, né? Eu não sou única. Você passa, todo mundo enfrenta mais dia, menos dia um problema. E teve a coragem de escrever. Eu até eliminei essa pessoa do meu Face, me afastei, porque eu não achei de bom tom ela escrever abaixo da minha, que é parente. Se não fosse sangue, eu não faria isso. Eu ia bater boca, mas eu não quis. Ela escreveu assim: para com essa história de mensagem positiva. Quem é você para escrever sobre positivismo? Botou essa pergunta. Pelo amor de Deus. Quem é que vai dizer para os outros, sofre bastante, né? Dá cabeçada, se suicida quando tiver um problema? Ninguém, gente, isso não existe. E por causa deste comentário infeliz, eu me afastei.
estou afastada alguns meses, porque não tem condição, gente, pelo amor de Deus. Não estou com raiva, não. Na hora eu fiquei magoada por se tratar de um parente muito próximo. Eu achei que eu não merecia esse tipo de comentário. Né? Agora, criticar, se eu nunca fui criticada. Você fez a pergunta se me criticou por eu gostar da coisa de autoajuda? Não. Quem de vez em quando me dá assim uns toques é o Celso Sisto. Por quê? Porque eu estou fazendo um curso com ele. E quando eu vou escrever essas histórias infantis, ele fala, cuidado, hein? Para não começar, né, a escrever história com autoajuda. Eu caio na risada com ele. Com medo de eu colocar. Eu falo, Celso, eu nem esquenta a cabeça, não. Mas ele fala isso, né? Porque ele percebe isso nos meus livros. É perceptível? Claro que é, gente. Agora, eu estou querendo partir para uma linha infantil e depois, mais tarde, para um romance, porque eu sou muito romântica, embora não pareça, mas sou. Bacana. Eu queria voltar naquele tema da revisão, que nós abordamos assim, passando, porque é o seguinte, Denise, a gente sempre pega muito erro, né, nos livros dos outros. No nosso a gente não pega. Eu, então, sou danado para fazer isso. Eu leio livro de autores famosos e tudo mais, tá, pego. Mas o meu passou, e assim, o livro de contos que eu fiz, eu contratei uma revisora profissional e depois, relendo o livro, peguei falha. Então, até um erro, né? Você não contratar um revisor profissional, qualificado, uma pessoa qualificada, porque você já está viciado com aquilo, você já está escrevendo o livro, você lê, relê, e você muda muita coisa, e às vezes não amarra direitinho as pontas. Então, é um risco enorme. Eu, se pudesse recomendar, eu diria o seguinte, se puder, agora tem as leis de ajuda aí para editoração, né, de livro, a Lei Aldir Blanc 2 que vem aí. Então, aquele que for trabalhar em cima de financiamento de verba pública, já considera o revisor, tá certo? Porque isso é fundamental para que tenha qualidade. Vamos lá, vou abrir. Agora sim, como você já teve algumas perguntas, vou abrir para a Bia, que é a primeira vez. Depois dá para o Vai, Bia. Denise, boa noite para todo mundo, para você também. Obrigada, Bia. E dizer que é um prazer, sempre é um prazer a gente ter um autor aqui que a gente pode conhecer mais, apesar da gente conversar de vez em quando, mas essa é uma oportunidade ímpar, assim. Eu queria voltar na questão da crítica, fazer uma pergunta assim, para você. Você não acha, quero saber o que você acha, que às vezes da crítica, mesmo que ela não seja uma crítica que venha que não seja um elogio, que seja assim, uma crítica apontando alguma coisa que a gente não goste, mas que não pode servir também para mexer mesmo, para apontar alguma coisa que de repente a gente não vê, a gente está tão envolvida com o nosso trabalho que a gente não perceba, e de uma crítica não pode vir até uma oportunidade de melhorar alguma coisa, mesmo que essa crítica não seja favorável, que a gente possa não gostar. Você acha que tem alguma possibilidade de uma crítica vir a ajudar, mesmo que ela não seja apontando alguma coisa positiva no nosso trabalho? Bia, ou não? Eu acho que sim. Tanto que o Celso é o meu maior crítico literário no curso que eu faço com ele. É difícil a alma, ele não critica a minha forma de escrever. Mas aí, no caso do Celso, não sei se eu estou errada, estou falando até por algumas experiências que eu já tive também em questão de fazer curso, mas aí o Celso está te falando como professor.
Aí eu acho que aí a gente já está até um pouco mais aberta, né? Porque é um professor, eu estou falando por mim isso, né? Eu digo de um leitor. Um leitor, o leitor, sabe, assim, que de repente vem a ler alguma coisa que critique. Eu aceito, se me criticar, eu aceito o leitor. Aceito de um leitor. Esse caso que eu aqui especifiquei é uma pessoa muito ligada a mim. Não, nesse caso, realmente eu achei que foi de um mau gosto. Desnecessário, porque ela desnecessário o meu sofrimento, entendeu? E aí eu só peguei a ideia. A ideia é que eu aceito crítica. A ideia da crítica. Sim. Não sou uma pessoa que não é aberta. Muito pelo contrário, eu acho que a crítica é construtiva. Claro que ela tem que saber ser dada, né? Você tem que saber como falar, olha, isso assim, 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 você acha legal? Aí a gente vai rever o texto, vai rever o que escreveu. Eu já mudei um texto uma vez, que eu me lembre, eu fazia parte de um site onde todo mundo escrevia o que queria, cada um botava sua poesia, e uma pessoa, se não me engano, de Portugal, tinha pessoas de todo o país, na época do Messenger, falou que não gostou, eu fui lá e mudei. Agora eu lembrei, eu fui lá e mudei. Porque a gente tem que estar aberto às mudanças, gente. Ninguém é dono da verdade. Mas não é mesmo. Obrigada, Bia. Obrigada a você. Gil Kleber. Oi, Gil. Oi. Estão me ouvindo? Sim, perfeitamente. É só uma observação sobre essa questão que o Edmilson falou aí da revisão. Eu tenho uma experiência que eu acho que eu posso passar para todos aí, né? Que é quando você faz a revisão de um texto, o ideal é fazer a revisão do texto impresso. Inclusive, eu vi um professor, certa ocasião, falar que é mais difícil você fazer a revisão na tela por uma questão de cores. Os nossos olhos não estão habituados com aquela mistura de cores emitidas pela tela. E quando você lê o texto impresso, facilita a detecção de erros. E eu fiz essas... Esse professor, eu não me lembro o nome dele agora, ele disse que isso não ele não estava falando algo que tivesse fundamento científico, isso era uma opinião dele. E eu tive essa experiência, eu fui fazer uma revisão de um texto meu bastante longo, e eu já tinha feito a revisão desse texto na tela do computador, né? E depois, quando eu fui fazer uma nova revisão do texto impresso, eu imprimi o texto, eu encontrei várias falhas que passaram me passaram por alto durante a revisão na tela. Então, isso é uma coisa que eu achei que eu deveria falar, porque, de repente, facilita o autor fazer a revisão de seus textos, né? E aí, hoje, eu tenho mais o hábito de imprimir o texto e fazer a revisão, digamos, a revisão final, eu fazia com o texto impresso. Excelente. Muito bom. Vou passar a fazer isso. É uma ideia, né? Porque eu fiz isso num texto, num romance que eu escrevi, um romance bastante longo, e eu consegui um resultado bem interessante, né? Detectar os erros que, na leitura na tela do computador, eu não havia detectado. Eu, particularmente, confesso a todos que toda a revisão que eu fiz do meu livro, eu fiz na tela, porque não tive essa preocupação, e a partir de agora é mudo, faz todo sentido. Porque quando eu leio, eu não leio na tela, né? Eu leio, quando eu falo, eu pego o livro e pego erros de datilografia, de gramaticais, tudo mais. O que acontece? Mas eu estou lendo o livro impresso, até porque eu costumo marcar as coisas de destaque, né? É um hábito que eu tenho, que eu gosto muito de marcar para memorizar, inclusive para fazer resenha. Valeu, Gil. Valeu o toque. Muito bom, adorei. Agora, Cia. Tá me ouvindo? Sim. Vamos lá. Essa questão do... Eu vou começar assim, falando de um comentário que o próprio Edmilson fez
quando ele estava lendo o livro do Gil Kleber, era A Janela do Suicida, que ele falou assim, eu achei interessantíssimo, que ele ficou se sentindo incomodado, acho que foi esse, né? Aquela coisa que ele não se identificou muito com a história ou com o personagem e tal. Henrique Barbosa é o personagem. Aí eu fiquei com isso. Eu fiquei com isso na cabeça, porque eu acho legal esse esforço assim, que ele teve de conseguir ler coisas que não te agradam, que você não, com as quais você não se identifica. Né, eu acho assim, eu tenho uma certa visão de que às vezes um tema que te incomoda, às vezes também tem respostas para as suas questões, né, de vida, né? Então eu tenho, só dele ter falado isso, dele ter comentado a respeito do livro, eu fiquei curioso de ler também. Eu estou lendo agora o Novelas Picarescas, né, do Gil Kleber, que já é outro tipo de história, são histórias mais leves, assim. Estou achando bem interessante, mas eu fiquei com esse livro aí, já coloquei na minha lista. E a questão que eu queria assim comentar, até para ser comentado mais adiante também, é que realmente às vezes você passa por situações difíceis, né? E eu acho que um cuidado que a gente tem que ter é que assim não subestimar o sofrimento de outras pessoas, né? Isso aí já assim não só quando você está escrevendo, mas no cotidiano, na vida, né? na lida com as pessoas, eu acho que é muito importante você identificar isso. Eu gosto assim um detalhe assim, eu gosto muito de escrever realmente quando sobre situações polêmicas, sobre sentimentos fortes né, tristeza, inclusive depressão é um dos temas que se repete muito aí no que eu escrevo, no sentido de não de falar, poxa, você está deprimido, lê isso aqui que vai piorar a sua vida, mas no sentido da pessoa falar, poxa, não sou só eu não estou sozinho nessa onda ruim, entendeu? Poxa, acontece, isso não é assim, desmistificando, né, as questões dos problemas da vida. Então, assim, só para ilustrar também, acrescentar que às vezes eu acho que é importante que a gente fale também, escreva também sobre assuntos tristes, sobre assuntos ruins, sobre coisas que a gente não gosta, que a gente não gostaria de comentar. Eu acho que isso enriquece e também foge um pouco dessa obrigação de você demonstrar a felicidade, a alegria o tempo todo, porque isso a gente sabe que não existe, né? Todo mundo tem seus percalços. Assim, só queria acrescentar esse ponto assim que eu fiquei pensando, e se você quiser acrescentar mais alguma coisa, né, assim, não é nenhuma pergunta, mas fica aberto aí para alguém que tenha opinião diferente. Acho que a sua colocação está perfeita, Guaraci. Eu não vou fazer comentário agora sobre essa questão do Gilberto, poderia pegar um gancho do que você falou, mas eu vou deixar para ter essa participação lá na frente, quando o Gilberto se apresentar, né, porque aí a gente esgota o assunto com ele de uma palavra. Tá? Mas queria, inclusive, para posicionar todos. Tá bom? Eduardo, está com a mãozinha levantada? Só abre o microfone. Opa, tá certo. Bom, felicidade aí desse encontro com a Denise Doro. Tenho tido uma vida muito atribulada ultimamente, né? Mas esse encontro de questão de fazer um exercício foi tardio. A Denise, eu comprei um livro dela, porque gostei muito dos escritos dela e resolvi comprar O Jogo da Vida, viu? E eu ainda não li todo, mas pelo que eu li até agora, está de parabéns. Você realmente escreve bem, deve continuar escrevendo, né? Você deve aproveitar esse seu dom, né? Para nos brindar a todos, viu, Denise? E eu queria, então, aproveitar para te fazer uma pergunta que tem sido recorrente para mim, eu tenho feito
nos outros encontros, que é com relação à inspiração, né? Quando é que você consegue se sentir realmente inspirado? Você procura um lugar para se concentrar, ela vem de repente, você tem que ter uma caneta e um papel na mão, ou você tem todo um ritual para poder escrever? Você vai rir. Eu não tenho nada específico. Via de regra, quando eu estou muito alegre, eu fico muito inspirada. E também quando eu tenho algum tipo de aborrecimento, uma tristeza, eu também tenho vontade de escrever. Só que eu tenho que me policiar. Por quê? Que como todo escritor, quando você está triste, se você não se policiar, você acaba escrevendo aquela história, né, da autoajuda. Não. Eu faço o contrário. Se eu estou entristecida, eu escrevo algo bem alegre, porque eu necessito estar feliz e também promover alegria, felicidade e prazer a quem vai ler o meu livro. Às vezes eu acordo com insônia de madrugada, já aconteceu poucas vezes, mas aconteceu. E vem um texto inteiro à minha cabeça. Aí vai dizer, foi inspiração? Deve ter sido. Aí eu vou, gravo tudinho. Começo a falar alto e gravando no celular. No dia seguinte, então, eu passo ele para o computador, para posterior. Já aconteceu também eu estar em sala de espera de médico, consulta, esperando muito e de repente dá um insight. Aí eu pego o celular e escrevo. Assim, do nada. Quer dizer que não tem uma fórmula. Vem. Agora, os momentos mais frequentes são esses, de muita felicidade, ou às vezes muita tristeza, ou às vezes o ambiente que eu me encontro me influencia. Cadê ele? Deve ter caído a ligação. Ele não pode me ouvir eu responder. Ele está vibrando. Deve ter caído. Dependendo do ambiente, ela é muito diferenciada, né? Denise, maravilha. Eu estou muito satisfeito de poder te conhecer melhor. Eu acho que esse programa ele tem esse benefício, né? A gente passa a conhecer um pouco melhor os nossos pares, né? E poder indagar Coisa horrível, né? com liberdade. Eu acho que aqui a gente, às vezes, até uma pergunta pode ser uma crítica. Sim, mas aí não tem problema. Mas a gente está num ambiente de respeito, de amizade, de carinho, e eu acho que isso é o mais importante. Dar oportunidades também das pessoas poderem se abrir. Tem que ter liberdade, senão não adianta. Só para finalizar, não estou vendo ninguém com a mãozinha levantada aí, eu vou aproveitar para te provocar o seguinte, já temos ainda um tempinho. Você está fazendo um trabalho lá no Cheirinho Bom, né? Sim. Fez lá uma programação. Você Por enquanto está lá, porque eu não encontrei outro espaço, né? Você está como organizadora, você está como coordenadora. A gente tem ideia aqui na academia de fazer algo dessa forma. O Gil tem um programa aí que ele vai apresentar mais à frente sobre uma autora inglesa. Eu tive pensando em fazer sobre o Ariano Suassuna e estive lá justamente para pegar a experiência. Estou vendo várias coisas na internet sobre ele. Você, com toda essa sua experiência, como é que você vê a criação de um programa dessa natureza na Aljoz? O que eu quero dizer é o seguinte, por exemplo, você fala sobre a Adélia Prado, certo? Desculpa aí, Edmilson. Oi. Desculpa aí. Na hora H aqui, eu fiz a pergunta do celular de cair. Não, Brincadeira. Falta de preparo, né? Maria. Só aqui mesmo, no Nordeste, a gente ficar com essa cultura aqui do vale da valsa, aí acontece isso. Eu perdi a resposta da Denise, comecei. Mas vai estar gravado.
Nós estamos gravando agora. Ainda bem. Os programas estão sendo gravados, depois a gente vai Tá disponibilizar. ótimo, tá ótimo, tá ótimo. Mas aí continua, Edmilson. Então, Denise, eu queria te perguntar o seguinte. Bem, você, recapitulando aqui, você tem um trabalho sobre Adélia Prado. O que você acha da gente, de alguma forma, procurar mais à frente, também trazer esse trabalho? Um acadêmico, falar sobre um determinado autor, entendeu? Talvez não precisasse de 2 horas, mas 1 hora, uma apresentação em que a gente pudesse discutir da forma que você está fazendo. Sim, não pode demorar muito, senão cansa também o pessoal. Eu acho fantástico. Todo projeto ligado à literatura me fascina. Eu dou o maior apoio a você e vai dar muito certo, pode estar certo disso. Porque eu vejo isso como uma possibilidade também da gente, por exemplo, a Adélia Prado, eu não conheço. Ela é maravilhosa. Quer dizer, todos, eu acho que a gente ganharia bastante, né? Se cada um trouxesse uma apresentação sobre um autor, todos conhecem Ariano Suassuna, mas eu estou vendo algumas coisas, pincelando, né? Eu acho que a apresentação da Cristina lá foi formidável, formidável. Mas, no meu entender, ela, assim, 70% da apresentação foi a briga das famílias, Sim. Né? Que originou. Eu acho que faltou um pouco mais falar de Ariano. Escritor. E Ariano é escritor em si, né? Não é uma crítica, Não, também observei isso. Mas eu acho que acontece que a vida dele é muito vasta, né? Saiu algumas palestras para falar sobre ele. Tá ótimo. Gente, mais alguma pergunta? Não houver mais perguntas, vamos finalizar. Agradecer a Denise pela bela apresentação, agradeço a presença de todos. Denise, Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui podendo responder os questionamentos de vocês. Maravilha. Tá? Valeu, gente. Boa noite. Obrigada. Boa noite. Quem não tiver time para torcer hoje, torça pelo Fluminense. Não podia deixar de fazer. De dar uma recadinha. Estamos a postos aqui. Tchau.